E aí galera, beleza? Então estamos aqui na nossa segunda parte, né, da questões do Enem, da prova de Geografia, Enem de 2015. Logo mais, nas próximas aulas, trabalharemos o Enem de 2016, né, para que vocês gabaritem o Enem de 2017. Aonde paramos na última aula, foi na questão 21, então partiremos agora para a questão 27 do Enem. O que o enunciado da questão vai trazer? Figura 1, diagrama das regiões de intemperismo para as condições brasileiras. Todo mundo lembra o que é intemperismo? Né? É quando há uma mudança, né, naquele tipo de rocha, no tipo de solo, ou o solo sofre, né, interações climáticas, ou algum tipo de alteração que altera, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui observar a nossa imagem. Ele vai trazer muito fraco, moderado, fraco e forte. Lembra que eu falei que a legenda é o mais importante no mapa? Então, primeira coisa aqui, a legenda. Então, muito fraco. Região branquinha aqui, Nordeste brasileira, região aqui da Caatinga, do sertão nordestino, das secas, né? Então a gente vai vendo a questão e vai lembrando o que tem aqui, né, para a gente trabalhar em geografia. Né? Além de tudo, não é só isso, né? Mas na questão de geografia física, né? Não lembrando que a região Nordeste é uma região maravilhosa. Um forte abraço para todo mundo aí do Nordeste brasileiro. Eu tenho certeza que é um público presente aqui e vai matar a pau aqui na prova de geografia do Enem. Correto? Então, voltamos aqui. Tem o forte, né? O número 4 aqui, que é o intemperismo forte. O 3 é o moderado e o 2 é o fraco. Vamos para o enunciado da questão. Voltei. Nome da fonte, temperismo de rochas, né? Já sabe que é geografia física. O que ele vai falar? De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Muito fraco, lembre da figura do muito fraco. Então, tropical, litoral, equatorial, semiárido e subtropical. Né? Então, qual que é a característica? Lembra lá das zonas climáticas, onde que passa as linhas, os trópicos de Capricórnio, trópico de Câncer, linha do Equador, que corta, né, o nosso planeta pelo meio. Então, na questão ela perguntou a intensidade, né, onde... Desculpa, pessoal, me perdi de novo. De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Vamos voltar para a figura. Muito fraco, branco, relativamente próximo à linha do Equador. Temos lá. Qual é a região? Tropical não é, mas a região norte, litorânea não, também não fazia parte do litoral. Equatorial não, um pouquinho mais para baixo, que nos resta semiárido, né? Como nós já dissemos, região mais seca, né? Algo ali mais quente, né? Região do sertão brasileiro. Então, a resposta certa é semiárido. Vamos para a questão 29. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Então ele está falando de mercado de trabalho, de globalização e de técnica. Quem falou aqui foi Santos Emmerich. Todo mundo sabe quem é Santos Emmerich. Milton Santos, um dos geógrafos mais respeitados da história brasileira, né? O livro é Por uma Outra Globalização. Então ele vai falar de globalização.
Partimos para o enunciado da questão, onde ele vai pedir assim ao autor: uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advinda das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em a eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, legislação trabalhista, legislação laboral, não, nada a ver. Então não é a A. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento das associações sindicais. Falou alguma coisa de sindicato, alguma coisa de logística? Não, então também, vamos lá, vamos excluir essa aqui. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Falou que onde você tem a técnica você seja desqualificado, que as indústrias param de investir. Não, também não falou, então não vamos perder tempo aqui. D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Também não falou nada da questão de 40 horas de trabalho, se aumentar ou diminuir, né? Nada de manufatura também, então a gente pode deletar daqui. Sobrou questão E. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Com certeza. Na questão, né, o autor fala que a partir da implantação da técnica, muitos postos de trabalho deixaram de existir, né? Então, aumentou o desemprego consequentemente. É claro que depois as pessoas foram se capacitando e procurando outras oportunidades, mas totalmente certo. Essa questão deu até um pouco de discussão, mas não teria porquê. Era só ler o texto e compreender e você também iria acertar. Vamos para a próxima. Questão 30. Os movimentos de massa. Então, ele vai falar do movimento de massa. Lembre-se, constituem-se no deslocamento de material de solo e rocha. Lembra o movimento de massa? Tem a montanha, a gente desmata, pode cair, chove muito, cai, dá um terremoto, cai. Então, é um movimento de massa. Que, né, deslocamento do material de solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, como que esse solo é composto, né? Da declividade da vertente, né? Se é muito íngreme, se não é muito íngreme, né? Se a montanha é bem assim ou se é mais plano. Do regime de chuva, quanto chove no local. E da perda de vegetação, se aquela vegetação original foi tirada, se não foi plantado nada. Também da atividade antrópica. O que é atividade antrópica? É a atividade do homem que o homem exerce ali no solo, ou exerce, né, no seu dia a dia. Então, atividade antrópica quer dizer que o homem mexeu. Então, mexi aqui, ó, uma atividade antrópica. O livro ali do professor Bigarella, né, ele vai dizer ali, em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há, voltei de novo, a exposição do solo. Então lembre, em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada. Tá? Então ele quer saber onde menos acontece, né, o deslocamento de massa, como podemos evitar? Então, a exposição do solo. Quando um solo está exposto, a possibilidade de esse solo correr um movimento, da montanha descer de vertente abaixo. Quando há exposição, é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil, então também não é minimizada. Drenagem eficiente. O que seria a drenagem eficiente? Quando chove muito, a água vai por cima, a drenagem é ineficiente. Quando chove muito, o solo absorve mais água e consegue, né, eliminar essa água, a drenagem é eficiente. E nesse caso, é bom, pode minimizar, né, a ocorrência do deslocamento de massa. Então, tenho quase certeza que é B. Vamos para a próxima, rocha
matriz resistente, não tem muito a ver com a rocha muito lá embaixo, né? Estamos falando do deslocamento de massa. A agricultura mecanizada, a agricultura mecanizada ainda ativa mais o deslocamento. Então também não é. Média pluviométrica elevada. O que é a média pluviométrica elevada? É a alta quantidade de chuva. Então quanto mais chuva, mais chance de desmoronar temos, né? Mas ocorre movimento de massa. Então nos sobra a questão B, que é a questão correta. Quem colocou B acertou. Chuchu, beleza, pessoal. Maravilha, coisa linda. Certo? Vamos para a próxima. Questão 38, lembre-se. Questões do Enem. Importantíssimo. É bom a gente fazer 1, 2, 3, 4 provas anteriores para termos uma noção, né, da prova atual. Não que caia isso, mas é bom para ir treinando. A gente consegue fixar melhor o que a gente aprendeu. Certo? Então, é essencial refazermos essas questões. Questão 38. Um carro esportivo é financiado pelo Japão. Projetado na Itália, montado na Índia, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Olha essa integração de países, né? Uma globalização. Desculpa, pessoal, estou meio resfriado. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas ao mundo todo. Então, olha essa relação, olha essa articulação de países, né? Então, uma integração, uma globalização na questão econômica, na cadeia produtiva. Então, a gente já vai trazendo a questão para esse assunto, correto? Mudando ali, teremos teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. O trabalho das nações, preparando-nos para o capitalismo no século XIX. O nome do livro, li o nome, para ler. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de A. Linha de montagem e informação de estoque. Falou muita coisa que eu ia produzir, ia ter estoque, não falou nada de estoque, né? Lembrem lá da toyotismo, fordismo, aquelas questões econômicas que já trabalhamos, né? Nos meios de produção, nas revoluções industriais, né? Então, não é a empresas burocráticas e mão de obra barata. Não falou de burocracia, pelo contrário, agilidade, é produzir em um lugar, vai para outro, viaja para outro, chega aqui para a gente. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Não falou nada de infraestrutura nem de controle dos estados, que cada país tem o seu papel nesse meio de produção, nessa rede, né, nessa interligação de vários países, né, na geração desse automóvel, se eu não estou enganado. Então também não é a E. Agora olhem a D. Olhem que maravilha, vem cá comigo, vem cá, vou até falar mais baixo. Organização em rede e tecnologia de informação, pessoal. Até eu vou ler a E, depois nós voltaremos para D. Gestão centralizada e processo econômico não tem nada a ver. Então, resposta correta, letra D. Primeira coisa, organização em rede. Quando fala de vários países, que um faz uma coisa, o outro faz outra, uma coisa, né, que eles formem uma rede, né, que todos eles são conectados em si, aquela questão de globalização, de rede, de interdependência. Ali também a gente vai falar de Nova York, New Jersey, né, de metrópoles mundiais, né, de produção, da influência, né, que essas metrópoles também têm na cadeia produtiva, né, internacional, né, com vários países, né, e toda a tecnologia de informação que passa de um lugar para outro. Então é AD, com certeza, uma questão muito boa, uma questão muito legal de resolver, né, que exige um pouco do nosso raciocínio lógico. Lembra que não é matemática, mas também é lógica, né, e faz nos pensarmos um pouco de como é complexo hoje em dia essa formação das redes globais, mas que também, se nós lermos um pouquinho devagar,
a gente consegue acertar, né, e vai muito bem. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender? Partiremos para a próxima. Questão 44. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrud, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Então aqui na questão ele está falando de atualidade, né, que quem viu o noticiário recentemente viu que o Estado Islâmico andou explodindo algumas obras de arte em alguns países lá do Oriente Médio, no caso aqui no Iraque, né? O que essa questão vai trazer para a gente? Traz da onde veio o dado, né? E vai trazer ali. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a destruição do... Quando o Estado Islâmico destruiu, né, aquele patrimônio histórico, o que isso trouxe como consequência para os iraquianos, né? Uma consequência, sofrimento histórico, apagou alguma coisinha ali. Tem aqui 5 questões. Vou dar 5 segundinhos para você ler as questões e aí de casa chutar. Dá um grito aí de casa para eu ouvir aqui, para ver se você tá bom já tá acertando, né? Para ver se tá tudo ok aí com vocês e se o prof aqui também está conseguindo explicar certinho as aulas. Maravilha? Então, 5 segundinhos aí para você ler as opções. Já tomei minha água. Espero que vocês já tenham acertado aqui. Voltemos. O tipo de atentado escrito no texto tem como sequência para as populações de países como Iraque a destruição do homogeneidade cultural. Não falou nada, né? Homogeneidade é uma questão homogênea. Questão homogênea seria várias culturas iguais. Não falou nada de igualdade cultural, então não tem a ver. Patrimônio histórico. Controle ocidental, não falou. Unidade étnica, também não. E religião oficial, não falou nada de religião. Então, as obras destruídas pelo Estado Islâmico eram um patrimônio histórico do Iraque e da humanidade. Então, né, essa foi a consequência. Destruição do patrimônio histórico. Belezinha? Partindo para a questão 45 e última questão do Enem 2015. Vamos lá. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza. Intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então, natureza intocável, certo? Sem nenhum tipo de aproveitamento econômico. Então, aqui, prestem atenção, né? Que ele está falando, não está falando em desenvolvimento sustentável, e sim em preservação absoluta. Traz a fonte, vai trazer o enunciado. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na prática econômica sustentável. Na questão falou que não destrói tudo, só vamos tirar ali no período que pode cortar, depois vamos esperar nascer. Não falou nada de sustentabilidade. Então não é. Contenção de impactos ambientais. Não falou nada de impacto, falou de preservação total. Utilização progressiva dos recursos naturais. Não falou que usava, falou que protegia. Proibição permanente da exploração da natureza. Definição das áreas prioritárias para a proteção econômica. Letra rápido assim, o narrador do futebol pode bater gol. Definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Também não. Então nos resta a questão de proibição permanente da exploração da natureza. Então era isso que a questão queria dizer. Tenho certeza que vocês acertaram aí em casa. Bom, pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Espero que tenham entendido um pouco mais da prova do Enem. Eu lembro que essa foi a segunda parte. E espero vocês
para resolvermos a questão do Enem do ano passado, né? Se você está em 2017 vindo esse vídeo, foi em 2016. Agora você está uns anos à frente, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Nas próximas aulas iremos resolver as questões do Enem de 2016. Conto com a presença de todos. Muito obrigado pela atenção. Lembre-se, bons estudos e geografia na cabeça. Até mais. Um forte abraço a todos.